Por que toda barbearia tem esse poste girando? Você sabe o que esse poste ponto significa? O mistério do poste giratório das barbearias. A história vai te surpreender. Quem passa por uma barbearia certamente já notou um objeto giratório com listras vermelhas, brancas e azuis na entrada. Esse elemento, chamado de poste de barbeiro, tornou-se um símbolo universal do ofício, mas sua presença vai muito além de uma simples decoração. Poucos conhecem a origem e o significado desse item, que carrega uma história peculiar e cheia de detalhes curiosos. O poste de barbeiro, conhecido internacionalmente como barber pole, tem raízes profundas na história europeia, especialmente durante a Idade Média. Naquela época, os barbeiros não se limitavam ao corte de cabelo e barba. Também exerciam funções médicas, como pequenas cirurgias, extração de dentes e sangrias. Por isso, o objeto ganhou um significado especial, que se mantém até os dias atuais. Quais o significado das cores do poste de barbeiro? As cores presentes no poste de barbeiro não foram escolhidas ao acaso. Cada uma delas representa uma parte das atividades realizadas pelos barbeiros cirurgiões no passado. Vermelho simboliza o sangue, remetendo aos procedimentos cirúrgicos e sangrias. Branco representa os curativos e ataduras usados após os tratamentos. Azul foi incorporado principalmente nos Estados Unidos, sendo associado às veias ou utilizado para diferenciar as barbearias americanas das europeias. A estrutura em formato de espiral presente no poste simboliza os tecidos manchados de sangue, que eram retorcidos e exibidos nas entradas das barbearias, servindo como um indicativo visual para aqueles que precisavam desse atendimento. Por que o poste de barbeiro gira? O movimento giratório do poste de barbeiro é uma adição mais recente ao símbolo tradicional. A finalidade central desse recurso é atrair olhares de quem passa, ressaltando o estabelecimento no contexto das ruas movimentadas. Além disso, muitos desses postes são iluminados, funcionando como um verdadeiro farol para quem procura um corte de cabelo ou uma barba bem feita. O giro contínuo reforça o efeito visual das listras em espiral, criando uma ilusão de movimento que remete ao passado, quando os panos eram torcidos após os procedimentos médicos. Essa característica tornou-se tão marcante que, mesmo com o avanço da tecnologia e das práticas de higiene, o poste giratório permanece hoje. Modelos modernos podem ser encontrados em barbearias de grandes cidades como Nova York, São Paulo e Londres, perpetuando esse símbolo em diferentes culturas urbanas. Como surgiu a tradição do poste de barbeiro? A tradição do poste de barbeiro remonta à Idade Média, quando os barbeiros exerciam múltiplas funções. Naquela época, a medicina era pouco desenvolvida e os profissionais de saúde eram escassos. Por isso, os barbeiros assumiam tarefas como extração de dentes, aplicação de ventosas e realização de sangrias, além dos cortes de cabelo. Para sinalizar que ofereciam esses serviços, os barbeiros penduravam panos ensanguentados na porta. Com o tempo, esse costume evoluiu para o uso do poste listrado, que passou a ser fabricado em madeira ou metal, até chegar ao modelo giratório e iluminado visto atualmente. Em países europeus como a Inglaterra, o poste tornou-se tão tradicional que, em certos momentos históricos, sua exibição era regulamentada por leis locais. O poste de barbeiro ainda é relevante atualmente? Mesmo que as funções dos barbeiros tenham mudado ao longo dos séculos, o poste de barbeiro segue sendo um símbolo de fácil identificação para o público. Atualmente, ele representa tradição, confiança e a continuidade de um ofício que se adaptou às necessidades modernas. Em muitos países, a presença desse objeto na fachada da barbearia é considerada um sinal de autenticidade e respeito à história da profissão. Assim, o poste giratório colorido, que pode parecer apenas um detalhe decorativo, é na verdade um elo entre o passado e o presente das barbearias. Ele carrega consigo uma narrativa rica, marcada por transformações sociais e profissionais, e continua a atrair olhares curiosos de quem passa pelas ruas. Diversas cidades promovem até desfiles de barbearias históricas, com destaque especial para o poste, especialmente em datas comemorativas como o Dia Internacional do Barbeiro.
Incrível, né? Um simples poste giratório que carrega uma história tão antiga e até perturbadora. Agora que você sabe a verdade, nunca mais vai olhar para ele da mesma forma. Se você curtiu essa curiosidade, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, todo símbolo tem um segredo. Até o próximo mistério!